Centenas de fiéis se reuniram às margens do Jordão no dia em que a igreja celebra o batismo de Jesus, que marca o início de sua vida pública. A coordenação dos bispos da Europa, África do Sul e América do Norte visitou a Terra Santa como um sinal de proximidade da igreja para com os cristãos da Terra de Jesus. O sofrimento dos cristãos na Síria através dos olhos da irmã Patrícia Guarino, em missão há mais de 10 anos na paróquia de Kinaye, no norte do país. A pequena comunidade católica na cidade de Acre, no norte de Israel, vive sua fé acompanhada pelos franciscanos e através do diálogo com judeus e muçulmanos. No Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, propomos o testemunho de refugiados eritreus em Israel e o compromisso da Igreja com os refugiados. O local do batismo nas margens do Rio Jordão, Qasser el-Yahud, é o local onde, segundo a tradição, Jesus foi batizado por João Batista. Por isto, este é um local sagrado e de grande importância para a fé cristã. Ainda hoje se pode ver restos de mosteiros e igrejas que foram estabelecidas no local, um testemunho concreto da presença cristã. A coisa maravilhosa dal ponto de vista storico. A coisa maravilhosa do ponto de vista histórico, comprovado pela arqueologia, é que foi encontrada uma igreja que data do IV século, isto é, a partir do momento que foi permitida a construção de igreja neste local. Portanto, era como a paróquia do batismo de Jesus. Era então preciso celebrar a missa por ocasião do batismo de Jesus. A presença dos cristãos, que sempre foi testemunhada, ali vem indicada precisamente como o lugar onde Jesus foi batizado. Il luogo nel quale Gesù è stato battezzato. Uma peregrinação que acontece anualmente, organizada pela comunidade franciscana de Jerusalém, que guarda ainda hoje esta memória. Junto ao Jordão, a Eucaristia foi presidida pelo custódio da Terra Santa, Padre Pier Batista Pizzaballa, e contou com a presença de cristãos locais, peregrinos e sacerdotes co-celebrantes. Como de costume, nesta celebração é ministrado o sacramento do batismo. Este ano, a pequena Sara fez uma longa viagem da Itália até aqui, mas segundo seus pais, valeu a pena, pois a oportunidade foi singular. Foi uma experiência belíssima, emocionante. Estamos muito contentes com a escolha. É uma emoção única, um privilégio. Ela também está agradecendo, está sorrindo. É uma experiência única verdadeiramente. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público, assim nos narra os evangelistas. Mas qual a ligação entre o batismo e a vida pública de Jesus? Tem uma relação entre o batismo de Jesus e a sua vida pública, porque com o batismo tem a primeira, completa e plena manifestação de Jesus como Filho de Deus, uma manifestação trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, era necessário este evento antes da sua pregação. O rio, que já foi navegável, perdeu a sua força e foi diminuído por uma série de fatores, alguns naturais como o aquecimento global e outros humanos por conta de desvios em suas partes e de outros rios ligados a ele. Mas permanece grande por seu valor histórico, um rio que desfruta de um grande destaque nas Sagradas Escrituras, um rio que banha Israel e a Jordânia, é uma das principais fontes de água para estes países. O Jordão foi testemunha do encontro entre Jesus e João Batista, uma mensagem que perdura por séculos e que chegou a toda a humanidade, crente e não crente. É necessário humanizar o conflito, promovendo uma maior interação entre israelenses e palestinos. Este é o coração da mensagem final da 15ª Missão da Coordenação dos Bispos em apoio aos cristãos da Terra Santa. Uma visita que se priorizou a periferia da Terra Santa, onde o clima de conflito e instabilidade política e econômica na região revelaram. A reunião anual que aconteceu entre os dias 10 e 15 de janeiro dedicou uma atenção especial à situação dos cristãos mais vulneráveis, transformando a peregrinação em uma visita de solidariedade.
Gaza, Hebron, Belém, Cremizã, Jerusalém, Esderot, a cidade israelense atingida por mísseis de Gaza, foram as etapas da visita da delegação de bispos da Europa, América do Norte e África do Sul. A peregrinação que atesta a atenção da Igreja com as comunidades cristãs e a Assembleia dos Bispos Católicos da Terra Santa. I was in Gaza last year as well, and the difference between last year and this year is just unbelievable. Eu visitei Gaza no ano passado e vi a diferença entre este ano e é terrível. O nível das instalações, a devastação absoluta dos edifícios, mas também a devastação e a dor das pessoas, o seu estado psicológico. Eu acho que a guerra deixou para trás uma terrível destruição, mas o que é interessante de ver é que apesar dessa destruição, as crianças que conhecemos são capazes de encontrar sinais de esperança. Are able to articulate what happened to them and are still also looking for signs of hope. This year we are concentrating obviously on Gaza. Este ano nós nos concentramos obviamente em Gaza. Passamos um dia e uma noite. A visita foi verdadeiramente incrível. O que nos propomos a fazer é trabalhar muito quando voltarmos para casa. Vamos conversar com os nossos governos, com os paroquianos, com todos os que podem ajudar. Aquilo que vimos, vamos testemunhar voltando às nossas casas e mostrar às pessoas daqui que estamos com elas, que nós os consideramos irmãos e irmãs e vamos orar sem cessar por essa difícil situação. You are our brothers and sisters that we pray for you constantly. A delegação é composta por cerca de 50 pessoas, incluindo bispos e representantes de organismos internacionais da Igreja, como Caritas, Paz Christi, Ordem do Santo Sepulcro. A razão da visita dos bispos foi resumida pelo patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual, por uma peregrinação de oração e projetos. Este é o principal objetivo da delegação internacional, cujo caminho é marcado pela oração e a Eucaristia. Bela é essa preocupação universal da Igreja em relação à nossa Terra Santa. O objetivo da visita dos bispos é informar a Igreja e ao mundo sobre a nossa situação. Pedimos a eles, voltando para casa, para falar sobre o que eles têm experimentado e visto aqui na Terra Santa. Pensiamo sul quinto evangelho, que é a Terra Santa. Pensamos na Terra como o quinto evangelho. Não podemos ser discípulos de Jesus sem o conhecimento desta terra e da história de hoje. Aqui conhecemos as pedras vivas. Abbiamo visto le pietre viventi. A celebração de encerramento aconteceu no Patriarcado Latino de Jerusalém, onde os bispos lançaram um duplo apelo aos políticos para que eles sejam criativos e tenham novas abordagens para construir pontes e não muros. A todos os cristãos para que rezem pelos judeus, cristãos e muçulmanos nesta terra que chamamos de Santa. Sono arrivata ali ai 10 febbraio. Eu cheguei na Síria em 10 de fevereiro de 2003 e sempre trabalhei como enfermeira, atendendo a todos que precisavam, cristãos e muçulmanos. Na verdade, mais muçulmanos do que cristãos. Como nos dispensários o atendimento era de graça, então os muçulmanos vinham até nós. Eles estavam contentes e também nós estávamos contentes por eles. Ed erano contenti, ed io ero contenta di loro. Assim começa a história da irmã Patrícia Guarino, natural da província de Avellino, na Itália, em missão durante 11 anos na paróquia católica de Knaye, no norte da Síria, na divisa com a Turquia. Há 2 meses foi obrigada a deixar o país por causa das perseguições contra os cristãos. Nel dicembre 2013 sono venuti. Elas começaram em dezembro de 2013. Falaram comigo, pois eu estava no convento, tocaram a campainha. Fui abrir e me deparei com um homem todo encapotado que me perguntou: "Onde está o padre?" E eu falei: "Não sei, eu acabava de abrir a porta." Quando ele falou isso para mim, eu queria fechar, pois lá fora estava nevando. Ele se virou bruscamente
e me falou: "Você não é gentil." Esses eram os Daesh, que vieram nos dizer para tirarmos as cruzes, os sinos, e assim passamos o Natal sem montarmos presépios, sem nada. Abbiamo passato il Natale senza fare presepi, senza niente. Depois de várias ameaças e de todo o símbolo religioso ter sido removido, a situação tornou-se difícil em outubro de 2014, quando o pároco de Knaye, padre Hanna Yaluf, franciscano da Terra Santa, foi preso junto com 20 paroquianos pela brigada de Al-Nusra. Hanno fatto uscire, è uscito come una pecora in mezzo ai lupi. Mandaram-no sair como uma ovelha entre os lobos. Eram 4, 5, 6 ou mais, todos armados. Eu estava no corredor e fiquei como uma estátua. Mas não pensei no perigo que poderia haver para nós mulheres, pois, como vocês bem sabem, eles não se importam se você é jovem ou idosa. E uma senhora que mora perto do convento, a poucos passos, levou-nos para sua casa. E ali ficamos até que Padre Hanna fosse libertado. Fino a che hanno liberato Padre Hanna. A irmã italiana está agora em Belém e desempenha sua missão em uma terra complicada, como é o campo de prófugos de Haida. Apesar disso, ela não consegue esquecer seus cristãos da Síria, testemunhas de uma fé simples, mas profunda. Quando io dicevo, ma perché succede questo? No, suora. Quando eu dizia quase desesperada, por que está acontecendo isso? Eles me respondiam: não, irmã, Deus está conosco. Uma fé forte, a igreja cheia todo dia. O padre celebrava a missa de manhã por segurança, pois ali se vivia na incerteza. De manhã estávamos bem, mas não sabíamos o que aconteceria pela tarde. Então, vivemos pela fé, plena e forte. Però fede piena, forte. Acre ou Aco era habitada já desde os tempos antigos pela sua posição estratégica na Baía de Haifa. Durante as cruzadas, virou a capital do Reino de Jerusalém e o ponto principal da Terra Santa. A presença franciscana remonta ao século XIII. Da Acre è sbarcato San Francesco nel 1219 e a noi caro questa Acre se encontra onde São Francisco desembarcou em 1219. Ele é importante para nós aqui nessa cidade. A tradição é forte por aqui. Apesar de todas as dificuldades e os problemas, muitos irmãos morreram como mártires ou por causa da peste nessa cidade, os frades franciscanos perseveraram e ficaram até hoje. A local igreja de São João Batista foi construída pelos franciscanos da Custódia em 1737, no lugar da igreja cruzada de Santo André. A Igreja de São João Batista é hoje a paróquia da comunidade católica latina. É composta por 180 famílias provenientes da cidade, mas também dos vilarejos de Kfar Atzif e Maquer, mais ao sul. Nessa igreja celebramos a missa no domingo e também outras festas. Temos uma pequena comunidade cristã em Acre. Na cidade antiga e na nova há 14 mil árabes e na cidade nova 35 mil judeus. A maioria naturalmente muçulmana e há menos de 1.000 cristãos, sendo que mais da metade são católicos, maronitas, melquitas e latinos. Sono meno di 1.000, un po' più della metà sono cattolici, anche qui insomma ci sono i maroniti, i melchiti e i latini. A comunidade paroquial participa da missa do domingo e também das grandes festas litúrgicas, entre as quais a comemoração dos estigmas de São Francisco no mês de setembro. Meu nome é Lorene, moro aqui em Aco e vou à missa todo domingo. Como cristã que mora aqui, não posso dizer que sou apenas cristã. Crescemos com os cristãos árabes, com os muçulmanos e, portanto, sinto que somos iguais. Encruzilhada de culturas e religiões, Acre é um exemplo de cidade cosmopolita na Galileia, onde as comunidades precisam dialogar para poderem morar juntas. Morando em meio a uma grande maioria de muçulmanos e judeus, os cristãos devem se conhecer e morar juntos, devem trocar votos durante as festas. Na nossa comunidade, para o Natal e a Páscoa, recebemos votos dos muçulmanos e dos judeus. Para a festa de Al-Hada, a festa do sacrifício, vamos visitar os muçulmanos.
Também vamos visitar os greco-ortodoxos no Natal e na Páscoa. A Páscoa, a Natale. Catequese, cultura, música, visita aos idosos, romarias de família. A Custódia da Terra Santa realizou vários projetos para promover essas inter-relações, tanto na Escola da Terra Santa quanto dentro da paróquia. La Custodia è all'avanguardia nella promozione delle attività interreligiose. A Custódia está à frente na organização de atividades interreligiosas para se estar juntos. Procuramos encontrar linguagens comuns, como a música, por exemplo. Criamos um coral cujos integrantes são cristãos de toda a confissão, muçulmanos e judeus. Como moramos em uma cidade cosmopolita, multiétnica e multirreligiosa, devemos cultivar essas relações. Cosmopolita, plurietnica, plurireligiosa, è chiaro che dobbiamo coltivare queste relazioni. Sou eritreu, fui para Asmara, inscrevi-me na universidade e me formei em Ciências Estatísticas e Demografia. Na Eritreia, em Asmara, alistei-me no serviço militar. Estava servindo no Serviço Nacional, que é uma escravidão. O Serviço Nacional é interminável e estava acabando com a minha vida. Um estudante universitário é considerado inimigo do governo. Mais cedo ou mais tarde, deveria deixar o país. Assim, resolvi ir embora. Em outubro de 2006, deixei a Eritreia. Atravessei a Etiópia a pé. Não foi fácil. Você deve ter a permissão para se deslocar. Eu tinha permissão essencialmente porque sou do sul do país. Podia me deslocar, mas ir embora da Eritreia foi complicado mesmo, pois o governo manda atirar em quem deixa o país. Hampton vive em Israel na condição de refugiado. Pediu asilo, passou por muita dificuldade antes de chegar aqui. Foi preso tantas vezes nos diversos países por onde passou. Um exemplo entre tantos que chegam em Israel à procura de melhores condições de vida. Going from Eritrea, most of them are from Eritrea to Sudan. In Sudan, some of them will not have chosen to. Muitos dos eritreus chegam ao Sudão, mas alguns nem têm possibilidade de vir para Israel e resolvem ficar no Sudão. Quem sabe tentando sucessivamente entrar na Europa de qualquer forma. Muitos deles são sequestrados no Sudão pelas tribos beduínas ou por Rashaida, tribo que se encontra na Eritreia e no norte do Sudão, e são levados para o deserto do Sinai. Deles são extorquidos dinheiro, torturados, raptados a fim dos sequestradores conseguirem todo o dinheiro. Trazem histórias extremas e complicadas para contar, seja para si mesmos, seja para seus filhos. A igreja local está atenta a estas realidades e procura, na medida do possível, dar a estas pessoas uma oportunidade de trabalho e de suporte psicológico para enfrentarem a nova realidade que lhes são apresentadas. Um exemplo são as irmãs combonianas. Esta é a irmã Zezet, que junto com um grupo de voluntários tem levado adiante alguns projetos sociais de ajuda e de encorajamento aos refugiados que procuram auxílio. Fomos até um centro social situado na periferia de Tel Aviv. Nos encontramos com um grupo de mulheres que fazem trabalhos artesanais, um dos meios de sustento, talvez o único para toda a família. Allora sono veramente più vulnerabili donne. Estas mulheres são as mais vulneráveis. Durante o tempo que atravessam o Sinai, ficam traumatizadas pelo que sofrem, um inferno mesmo, que quando elas chegam aqui nem encontram uma comunidade que as acolhe, mas que até mesmo as rejeita. Por isso, para elas é 2, 3 vezes mais traumático. A comunidade que ele recebe, mas que ele rejeita. E questo per loro è 2 volte, 3 volte trauma che hanno subito. Our communities are, the majority are Eritreans. And among them there are also some Ethiopian people. Na nossa comunidade, a maioria são de pessoas da Eritreia e dentre eles também há alguns da Etiópia. Eu vim da Etiópia e como padre não faço distinção entre eles. Me coloco à disposição de servir a todos, porque sou sacerdote e não tenho problema em estar com pessoas de outras nacionalidades. Tenho disposição de ajudar a todos. Fui enviado aqui para servir essa gente. Quello che mi colpisce sono persone di fede. O que me chama a atenção é que são pessoas de fé. Sempre tem no seu olhar a esperança que se infundem um para o outro. O que me toca muito. Como conseguem? Como pode esta mulher, com esse menino portador de deficiência, ainda dar alguma coisa para aquela outra mulher que sofre como ela? Isso me chama profundamente a atenção. Agradeço a Deus por esta oportunidade, a oportunidade de trabalhar com eles.
Te lo dico, mi colpisce e ringrazio Dio che ho opportunità di lavorare con loro. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.